Há aqui uma parte que eu não vou ter tempo de falar, que é a parte da gestão da componente física da fertilidade do solo, mas, numa palavra, aquilo que vos ensinaram e que ouviram falar durante centenas de anos sobre a importância de mobilizar o solo para melhorar uma estrutura, é treta. É tudo mentira. Numa palavra, é treta. A estabilidade da estrutura de um solo tem uma componente química, que é a presença ou ausência de grandes quantidades de cálcio. Quando há muito cálcio presente, as argilas são estáveis perante a água e a estrutura é boa. E quando não há, as argilas tendem a dispersar em água e a estrutura é uma porcaria. A mobilização do solo não acrescenta cálcio ao solo. Vá lá que acrescenta algum ferro do desgaste das alfaias, mas cálcio não acrescenta de certeza. Antes pelo contrário. E a prova disso é que todos nós já andámos em campos que estão de pousio e em campos que estão lavrados, depois de uma chuva, e só um maluco é que vai pelo campo lavrado e não vai pelo pousio, porque no pousio não tenho água parada em cima do terreno e no lavrado tenho água parada. E andámos dezenas de anos a dizer que fazíamos a lavoura para melhorar a estrutura e melhorar a infiltração, quando o que os nossos olhos veem é que é precisamente ao contrário. Agora, a estabilidade da estrutura tem uma outra componente que é mais importante do que o cálcio, e é tanto mais importante quanto menos cálcio tem o solo, que é a generalidade dos nossos solos, que é o micélio dos fungos que vivem associados às raízes das plantas. Tem um efeito protetor da estrutura muito superior ao do cálcio. Mas esse micélio, que é uma rede que envolve os agregados e impede que eles percam a sua unidade em condições de encharcamento, só existem solos não mobilizados. Eu, assim que mobilizo, estrago esse micélio e, por isso, degrado logo a estrutura. E por isso é que também os livros de agricultura dizem há séculos que a melhor estrutura de cada solo é quando ele está sob pastagem. Porque na história anterior da agricultura, os únicos terrenos que não eram mobilizados eram a pastagem. E, portanto, a gestão da querer gerir a estrutura do solo. É evidente que se eu tiver um solo que ficou compactado por um processo de colheita, seja pelo que for, uma compactação mecânica muito acentuada, eu tenho que intervir com uma alfaia para romper isso, porque a natureza por ela vai demorar muitos anos. Mas isso é um erro que eu tenho que resolver, que fui eu próprio que cometi. Querer gerir a estrutura do solo através da mobilização, e voltando ao exemplo médico que eu gosto muito de usar, fazia tanto sentido como gerirmos a saúde da nossa população, pegando desde pequeninos e todos os dias nós tomávamos um antibiótico lá com espectro para não sermos contaminados com nada. E ao fim de 5 anos andávamos aí todos, não sabíamos como é que parávamos as doenças. A mobilização do solo é um remédio extremamente agressivo que só faz sentido praticar quando eu tenho uma compactação mecânica que fui eu que a provoquei. Mas se a seguir não contar com os processos naturais do solo para estabilizar essa estrutura, ao fim de 2 anos eu estou a voltar a mobilizar. E estou a voltar a mobilizar. E depois tenho os problemas da erosão, tenho os problemas da mineralização e tenho os problemas da degradação do solo. Mas infelizmente não venho ter tempo para falar mais sobre isso, porque eu queria falar aqui na componente biológica, que é algo que também para mim foi uma surpresa completa quando comecei a trabalhar nestes assuntos. Quero-vos mostrar aqui uns ensaios que fizemos e aquelas fotografias nós vimos do manganês. Portanto, as micorrizas é o simbionte mais importante do solo, é muito mais importante que o rizóbio, apesar do rizóbio estamos sempre a falar nele e das micorrizas não. E a vantagem das micorrizas em relação ao rizóbio é que a maior parte das plantas são micotróficas, enquanto que no rizóbio só funciona nas leguminosas. O micélio das micorrizas desenvolve-se para o exterior da planta e por cada centímetro de planta colonizada nós podemos ter 50 metros de micélio, para termos uma noção do que é que nós estamos a falar. Portanto, a rede de micélios de micorrizas associados às raízes das plantas num solo não perturbado invade por completo o solo todo e liga todas as plantas da comunidade desse solo, plantas anuais, plantas perenes, todas elas estão ligadas entre si através desta rede de micélios, que funciona verdadeiramente como uma rede de internet entre as plantas. Aquilo que acontece a uma planta, a outro ao lado fica a saber através de sinais que passam nas micorrizas. E isto é, por exemplo, muito importante no ataque contra doenças ou insetos. Esta planta foi atacada, responde com a produção dos seus mecanismos de resposta, aumentos dos ácidos salicílicos, jasmonatos, etc. E a planta ao lado que ainda não foi infectada começa imediatamente também a aumentar a sua produção. Como é que ela sabe? Nesta rede de internet que está cá em baixo.
Portanto, aqueles ensaios em vasos que vocês viram com o trevo e o trigo foi precisamente para estudarmos a importância das micorrizas e do seu micélio intacto. Então, o que é que nós fizemos? Montámos um ensaio em vasos, com este solo litólico aqui da Mitra. Tínhamos vasos em que não cresceram plantas nenhumas, tínhamos vasos em que cresceram plantas não micotróficas, ou o rumex que aqui está. Reparem, este rumex tão repolhido não tem nada a ver com o rumex do campo, né? Porque eu aqui estou-lhe a dar azoto, estou-lhe a dar fósforo, está debaixo de uma estufa, ele também é capaz de crescer mais. Portanto, o rumex não faz micorrizas, a silene não faz micorrizas, e depois tínhamos o azevém, que faz micorrizas, e tínhamos a serradela, está aqui, a serradela que faz micorrizas. Deixámos estas plantas crescer por 6 semanas para desenvolver a micorriza. Depois, metade destes vasos todos, partimos o micélio, perturbando o solo. E na outra metade, semeámos quer o trevo, quer o trigo, sem mexer no solo, matando isto com glifosato e pondo lá a semente sem mexer no solo. Para termos ou não termos presente o micélio das micorrizas no solo, quando entrava a planta, ou de trigo ou de trevo. Aqui temos a taxa de colonização da micorriza na planta de trigo ou na planta de trevo. Nos tratamentos em que não tinha havido planta nenhuma, no tratamento em que tinha havido plantas micotróficas, o azevém ou a serradela, mas nós mexemos na terra e partimos o micélio. Ou onde tinha havido azevém e não mexemos na terra, ou onde tinha havido serradela e não mexemos na terra. Reparem que na taxa de colonização das novas plantas pela micorriza aumentou de forma brutal quando o micélio estava presente. E a micorriza só protege a planta depois de a infectar, depois de a invadir, não antes. A consequência foi, agora estamos aqui a falar no crescimento da planta, quando não houve planta nenhuma, o trigo chegou às 100 miligramas por planta e deixou de crescer, porque morreu. Chegou às 4 folhas e morreu. Quando tinha havido lá azevém ou serradela para desenvolverem a micorriza, mas eu perturbei o solo e matei o micélio, a planta morta continua. Quando eu semeei estas plantas, deixando o micélio intacto, depois do azevém ou depois da serradela, o trigo deixou de ter toxicidade e começou a crescer. Mas reparem que depois da serradela cresceu muito mais do que depois do trigo. Isto não tem a ver com a concentração de manganês, porque foi igual nos dois casos. Não tem a ver com azoto, porque nós aplicámos azoto aos vasos. Tinha que ter a ver com outra coisa qualquer, que era diferente entre o azevém e a serradela. E o mesmo em relação ao trevo. Isto, agora, é o teor de manganês às 3 semanas. Reparem, quando a micorriza não estava presente sobre o micélio, aqui e aqui, o teor de manganês foi alto. Quando ela estava presente sob a forma de micélio, o teor de manganês baixou logo. Portanto, a micorriza protegeu a planta, não deixou entrar o excesso de manganês. Portanto, isto é, o trigo a crescer depois da serradela, quando perturbamos e não perturbamos, esta diferença. Mas isto é no trevo, estas imagens vocês já viram, mas esta é a imagem que nos pôs a pensar para além desta questão. Que foi, este é o trigo a crescer onde tinha estado a serradela e o trigo a crescer onde tinha estado o trevo, o azevém. E a diferença é brutal, é 50% mais aqui. E não podia ser azoto, não podia ser fósforo. Portanto, o nosso raciocínio foi, as micorrizas que estão aqui não são as mesmas que estão aqui, e isso faz uma diferença. E então fomos tentar investigar se assim era, e assim foi. Portanto, isto são as micorrizas presentes na serradela. E estas são as micorrizas presentes no azevém. E vemos pelas cores que elas são diferentes. Aqui há uma dominância desta espécie, que é um glomo, e aqui a dominância desta, que é a colospora. Ok? Quando deixamos, isto é mais visível no trigo, vamos avançar, porque não temos tempo para tudo. Quando deixamos o solo por mobilizar e semeamos o trigo em cima da serradela, isto é as micorrizas presentes agora na raiz do trigo. E reparem que o trigo está infectado principalmente por esta espécie que era a dominante na serradela. Mas isto é
as espécies presentes na raiz do trigo, quando ele foi semeado num solo que não tinha tido planta nenhuma. E tem um perfil de micorrizas completamente diferente do que aqui está. E tem um perfil de micorrizas muito mais semelhante ao azevenho, porque são as duas gramíneas. Naturalmente, quando o trigo se seguiu ao azevenho, a espécie que já estava dominante no azevenho ainda se tornou mais dominante no trigo. E, portanto, esta diferença que nós estamos aqui a ver foi porque alteramos a diversidade biológica das micorrizas presentes na planta do trigo, que lhe foi imposta nesta sucessão pela planta anterior, que aqui era uma leguminosa e tem um perfil de micorrizas completamente diferente. Do que é que nós estamos aqui a falar? Diversidade funcional dos micróbios no solo. Os micróbios são bons, mas não são todos a mesma coisa. E nós temos de ser capazes de aumentar a diversidade biológica dos micróbios no solo para, através disso, sermos capazes de aumentar todas as funcionalidades que eles nos permitem, porque quanto maior for a diversidade biológica e, portanto, funcional dos micróbios no solo, mais resiliente é o nosso sistema. Nós estamos ainda muito longe de poder fazer isto com uma precisão muito grande. Mas há coisas que nós sabemos e que são fundamentais e já podemos utilizar. É que a diversidade dos micróbios no solo, se o solo não tiver condições extremas de fertilidade, se ele for extremamente ácido, eu tenho especialistas de micróbios, tal e qual como tenho de plantas que estão lá a dominar. Se ele for muito salino, a mesma coisa. No salino só há uma espécie de micorriza que lá vive. Mas se eu tiver a fertilidade do solo equilibrada, quanto maior for a diversidade de espécies que passam nesse terreno, seja na composição da pastagem, seja na rotação de culturas, quanto maior for a diversidade de espécies, maior é a diversidade dos micróbios que lá estão associados. E eu sei, fonte segura da natureza, que se eu tiver mais diversidade biológica, eu tenho mais efeitos benéficos sobre o funcionamento do ecossistema. Portanto, na gestão da fertilidade do solo, a gestão da biodiversidade das plantas é também uma questão central, apesar de ainda não sabermos com precisão o que é que estamos a fazer, sabemos que estamos a fazer a coisa certa no longo prazo. Portanto, eu preciso de ter grande diversidade de plantas no meu terreno. As monoculturas são em si um fator de degradação da fertilidade do solo, porque são um fator de erosão da diversidade biológica dos micróbios. Nós precisamos de plantas, muita diversidade de plantas. E se estivermos a falar em pastagens, precisamos de uma grande diversidade de espécies. Se estivermos a falar em rotação de culturas, precisamos de uma grande diversidade de plantas. Mas a intenção não é fazer uma rotação com gramíneas, é fazer uma rotação em que eu vou mudando as famílias das plantas que estão presentes. Porque também parece, pela informação até agora disponível, que é ao nível da família que há este grande salto na diversidade dos micróbios que estão associados. Portanto, gramíneas, leguminosas, crucíferas, compostas por aí fora, é aquilo que me interessa introduzir na rotação de culturas, de forma a explorar esta diversidade. Professor, só uma pergunta aqui online, se azospirilo... Azospirilo? Se o azospirilo, sim, funciona como inoculante de trigo, não é certo? É assim. Não é. O que nós estamos a ver neste momento é as empresas a começar a querer produzir inóculos para vender. Nada de errado, mas pensar que nós vamos resolver o problema com inoculações é a mesma coisa que pensar que nós vamos resolver o problema da fertilidade do solo com adubações. Não vamos. Nós temos de ter a noção, em primeiro lugar, que num solo normal, num solo que esteja de pastagem, da quantidade de micróbios que há no solo. Aqui na Herdade da Mitra, nos estudos que nós fizemos, risóbio do trevo subterrâneo, e reparem, risóbio do trevo subterrâneo é apenas uma parte dos risóbios que estão no solo, porque nem todos nodulam o trevo subterrâneo. E o risóbio é uma parte pequena das bactérias que estão no solo. E as bactérias é apenas uma parte dos micróbios que estão no solo, porque os fungos são pelo menos outra restante parte. Bom, nós de risóbios de trevo subterrâneo aqui na Mitra temos populações de 10 levantada à 9 bactérias por grama de solo. 10 levantada à 9 bactérias por grama de solo. E nós queremos trazer um desgraçado de um inóculo criado em laboratório, saído da maternidade e lançado a esta fera. Né? Portanto, é a mesma coisa que trazer um menino do colégio inglês
e soltá-lo no bairro Alto, em Lisboa, ele, coitadinho, é comido no instantinho. Se eu tenho um solo que não suporta a diversidade biológica, porque não tem essas condições, e querer resolver o problema trazendo um inóculo, em primeiro lugar, o inóculo que eu trago é de uma pobreza biológica comparativamente àquilo que está no solo, que são milhões de coisas diferentes. Em segundo lugar, se eu não tenho diversidade no solo, é porque eu não tenho as condições para suportar essa diversidade e, portanto, o meu inóculo desaparece. E aqui é que o negócio é bom. O inóculo desaparece, eu no ano seguinte vendo outra vez. E vendo outra vez é como o negócio dos adubos. Enquanto a fertilidade do solo é má, eu tenho que ir vendendo os adubos e vou vendendo os adubos. Nenhuma empresa de adubos chega ao pé do agricultor com esta conversa que eu tenho. Porque isto não é favorável para eles. Favorável para eles é a cultura estar constantemente dependente dos adubos para poder crescer. Eu melhorar o solo para ele trabalhar com menos adubos não é do interesse. Portanto, eu não acredito nos inóculos como solução. Podem funcionar em situações extremas, tal e qual como num solo que foi muito degradado por solo, por exemplo, por culturas hortícolas intensivas, em que a atividade biológica está baixíssima, e eu trazer inóculos para recompor um pouco essa diversidade. Mas mesmo assim eu tenho muito receio, porque nós estamos a falar de uma área em que a nossa ignorância é muito grande. E quando eu trago uma coisa que não sei se é de facto uma coisa boa ou a melhor, num solo que tem pouca diversidade biológica, ele vai se tornar dominante. E, portanto, eu posso estar a introduzir uma coisa no solo que não era o certo que eu tinha que fazer. E eu acho que a gestão da biologia do solo tem de ser feita neste contexto que estamos aqui a falar. Corrigir os problemas do solo para evitar a dominância dos especialistas e depois introduzir diversidade de plantas, porque fazendo isso, a natureza resolve o problema muito melhor do que nós. Até porque o nosso nível de ignorância em relação a estes aspectos, em detrimento, tudo isto são caixas negras. Nós ainda nem sabemos quantas espécies de micorrizas existem e depois dentro de cada espécie haverá centenas ou milhares de ecótipos que também nós não conhecemos e queremos dar a pretensão que selecionamos ali uma coisinha, pomos no solo e resolvemos o problema. Eu não acredito que a gente vá lá por inoculação. Só para termos uma noção que naturalmente aquele efeito de micorrizas diferentes na planta do trigo ou do trevo depois tem que ter uma tradução na expressão genética da planta. Não é por acaso que a micorriza ou as diferentes micorrizas alteraram. E, de facto, nós fomos olhar para a expressão genética das plantas e, de facto, isto acontece para vermos o nível de complexidade que aqui estamos a falar. Isto aqui são a ativação dos genes relacionados com o quê? Com o processo de micorrização da planta. Não perguntem que genes são estes, porque é evidente que não fui eu que fiz esta ativação. Foi uma pessoa da equipa que sabe de genética. Mas aqui o que é que nós temos? Nesta cor mais clara, são as plantas de trigo que encontraram uma micorriza presente no solo sob a forma de micélio. E estas em que a micorriza não estava presente. E a planta está a mostrar na ativação dos genes, que é diferente para ela ter o micélio ou não ter. Reparem que os genes da planta que condicionam a micorrização estão muito mais ativados. Há quantas semanas é que isto foi? Às 5 semanas, do que aquelas em que a micorriza teve de nascer a partir de um esporo. Okay. Agora estamos a falar entre plantas que estavam a crescer em vasos perturbados sem o micélio ou não perturbados. Isto agora é a ativação dos genes das plantas que lhe permitem responder ao stress. Neste caso, o stress é a toxicidade do manganês. E reparem que agora as plantas nos vasos perturbados, os genes de resposta ao stress muito mais ativados, ou seja, a planta estava em muito mais dificuldade do que a planta onde o micélio estava intacto. Mas mais surpreendente do que isto é isto. Que agora estamos a falar, o micélio estava presente sob a forma intacta. Era vindo da serradela ou vindo do azevém. Isto são o quê? São os genes relacionados com o crescimento da planta. Quanto mais ativados estiverem estes genes, melhor a planta cresce. Este é o trigo depois da serradela, este é o trigo depois do azevém. E reparem que a planta sabe que é um ou outro. Quem é que está a fazer a ativação destes genes? É a micorriza. Portanto, isso também já se sabe, nós verdadeiramente não podemos falar no genoma das plantas, nós temos de falar no microbioma das plantas. Porque os micróbios que estão presentes na raiz da planta alteram a expressão genética da planta.
E, portanto, nós não estamos a falar de um ser único, que é a planta, estamos a falar de um ser que é a planta, mais a infinidade de micróbios que estão à sua volta. E nós já sabemos isso também em relação ao homem. Hoje em dia, a medicina sabe que a nossa flora intestinal condiciona a nossa saúde porque os micróbios interferem com a nossa expressão genética. Portanto, esta questão, que aqui há uns anos parecia assim uma conversa muito de ecologista, que não sabia o que estava a dizer, sabiam. E não há dúvida nenhuma que a ciência está a mostrar que nós ou gerimos o ecossistema como um todo, ou não somos capazes de o gerir convenientemente. E os micróbios são uma parte essencial da saúde dos ecossistemas. Portanto, passa também por aqui. Agora, pelo contrário, isto são a resposta da planta dos genes de resposta ao stress, este depois do azevém, este depois da serradela. E cá está a diferença, os genes de resposta ao stress depois do azevém mais ativados, porque a planta está em maior dificuldade. Vamos aqui. Isto é para o milho. Esta imagem traduz melhor do que os gráficos todos. Isto fizemos a mesma experiência, só que a planta agora foi o milho. E já só fizemos com a serradela. Reparem. Isto é o milho a crescer. Onde esteve serradela e o solo não foi mexido. E onde esteve serradela e o solo foi mexido. Reparem na diferença de raízes que cresceram num caso e no outro. E o tamanho das plantas foi correspondente. E isto é uma coisa que não é nova, ou seja, um milho, que é uma gramínea, tirou muito partido das micorrizas da serradela, porque nos ecossistemas existe uma coisa que parece que é um absurdo, que se chama o mecanismo do feedback negativo. O que é que isto quer dizer? Neste caso das micorrizas, mas poderia ser em qualquer outro. As micorrizas que melhor fazem, que melhor invadem a serradela, são particularmente boas para fazer crescer outras famílias que não a serradela. Isto parece um absurdo. Então a serradela devia buscar aquelas que lhe fazem crescer mais. Mas é que se fosse assim, o tal, estaríamos a falar de um mecanismo de feedback positivo, isto é contrário à biodiversidade. Porque uma planta instalava a sua comunidade mais favorável, crescia muito melhor do que as outras, dominava a competição e o ecossistema tendia para uma erosão biológica. E isto é contrário à natureza. E a natureza, inteligente como é, desenvolveu este mecanismo do feedback negativo, que é os micróbios das leguminosas, neste caso, ou as micorrizas, são particularmente eficientes em estimular o crescimento das gramíneas. Porque isto permite, no ecossistema, naquele local onde hoje nasceram muitas leguminosas, amanhã vai haver uma comunidade de gramíneas pujante. E isto permite o equilíbrio da biodiversidade do sistema. E, portanto, na construção da nossa rotação de culturas, esta alternância de famílias é um facto positivo, não só na criação de biodiversidade no solo, mas também em tirarmos partido funcional dessa diversidade. Porque eu semear uma gramínea depois de uma leguminosa é bom, porque eu vou buscar micorrizas que de outra forma o cereal não ia buscar. E, portanto, sabemos hoje que a importância desta alternância de culturas, que já sabíamos no passado, vai muito mais para além das explicações que nós tínhamos anteriormente. É que nos permite gerir esta diversidade dos micróbios, que depois me dão consequências funcionais no funcionamento do ecossistema. Portanto, tudo isto é um processo que tem de ser pensado em conjunto. Os adubos, volto a lembrar, são alimento da planta e não do solo. Os adubos só têm efeito se eu tiver corrigido os problemas de toxicidade, se eles o tiverem, porque a intenção dos meus adubos é aumentar a produção de biomassa. Mas se eu me parar por aí, não resolvo problema nenhum. A seguir tenho que pegar em parte desta biomassa e fazê-la devolver ao solo, de forma a aumentar o teor de matéria orgânica. Tenho que parar a erosão e a mineralização, ou reduzir, e, portanto, ter uma estratégia de aumento do teor de matéria orgânica. E aí, verdadeiramente, eu começo a recuperar a fertilidade do solo. Mas, à luz da ciência 2, eu não posso parar aqui. Eu tenho que avançar para o aumento da biodiversidade da comunidade vegetal, para, através dela, ter um aumento da diversidade dos micróbios. Porque eles desempenham um papel já muito importante, mas muito maior do que aquilo que sabemos neste momento. Não temos dúvida nenhuma sobre isso. Não sabemos exatamente o que é que temos que fazer, mas sabemos que há coisas que fazendo funcionam certo de certeza. Que é ter a fertilidade do solo equilibrada, bom teor de matéria orgânica e diversidade de plantas.
O resto é o caminho que temos de fazer para aqui chegar em cada um dos casos concretos. Evidentemente, se eu vos estivesse a dar aqui uma receita, não estava a falar de ciência do solo, estava a falar de culinária. Alguma dúvida?